alterações da medida provisória 1068 de 2021 sobre o Marco Civil da Internet. No último dia 6 de setembro foi publicada a medida provisória 1068, que realizou diversas alterações do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Em primeiro lugar, de forma genérica, foram 5 pontos que eu destaco genéricos de alterações feitos pela MP número 1068. Em primeiro lugar, as revogações. Essa MP revogou o parágrafo 2º do artigo 11 do Marco Civil da Internet, que trata da aplicação da lei brasileira a pessoas jurídicas sediadas no exterior que ofertem serviços ao público brasileiro pela internet, só que essa regra passou para o parágrafo único do artigo 1º do Marco Civil da Internet. Nós temos uma regra mais geral sobre isso no artigo 3º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que se aplica tanto ao meio online quanto ao meio offline, e também a MP 1068 revogou o artigo 12 do Marco Civil da Internet, que tratava das sanções específicas aplicáveis ao descumprimento das normas legais, mas também essas sanções permaneceram no Marco Civil da Internet e foram transportadas para o artigo 28A. Em segundo lugar, a MP 1068 alterou os incisos 7 e 8 do artigo 5º do Marco Civil da Internet, mas isso foi algo formal, porque a redação permanece a mesma. E em terceiro lugar, a MP 1068 acrescentou um parágrafo único ao artigo 1º, acrescentou os incisos 9 e 10 e o parágrafo único ao artigo 5º, acrescentou os artigos 8º-A, 8º-B, 8º-C e 8º-D e o artigo 28A ao Marco Civil da Internet. Em quarto lugar, a MP 1068 acrescentou o artigo 109B à Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98, sobre os direitos do titular de conteúdo protegido por direitos autorais tornado indisponível nas redes sociais. Em quinto e último lugar, a MP 1068 fixou um prazo de 30 dias, contados a partir do dia 6 de setembro de 2021, para os provedores de redes sociais adequarem as suas políticas e os seus termos de uso às novas normas do Marco Civil da Internet. E de forma específica, a MP 1068 realizou diversas mudanças no conteúdo do Marco Civil da Internet. Em primeiro lugar, ela inseriu no glossário do artigo 5º do Marco Civil da Internet os conceitos de rede social e de moderação nas redes sociais. Também incluiu uma seção específica na lei contendo os direitos e garantias dos usuários das redes sociais, e isso está nos artigos 8º-A até o 8º-D do Marco Civil da Internet, que assegura, por exemplo, direitos de acesso e de informação claras, públicas e objetivas na eventual moderação ou limitação de alcance da divulgação do conteúdo, os direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao recurso, que devem ser observados obrigatoriamente em qualquer hipótese de moderação do conteúdo em rede social, a restituição do conteúdo disponibilizado pelo usuário, o restabelecimento de conta do perfil ou do conteúdo no mesmo estado em que se encontrava quando for reconhecida a ocorrência de uma moderação indevida, os direitos de não exclusão, cancelamento ou suspensão total ou parcial de serviços e funcionalidades da conta ou do perfil do usuário, exceto quando ocorrer esse ato por justa causa, e alguns outros direitos que eu escrevo de forma mais detalhada em um texto sobre o assunto que eu também acabei de publicar no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Além disso, também de forma específica, a MP 1068, nesses artigos 8º-A a 8º-D do Marco Civil da Internet, definiu regras para a exclusão, cancelamento ou suspensão dos serviços e funcionalidades da conta ou do perfil do usuário das redes sociais. Também definiu como regra que isso só pode ocorrer quando houver justa causa e motivação. O mesmo vale para as situações de exclusão, suspensão, bloqueio da divulgação do conteúdo gerado pelo usuário, ou seja, tanto o conteúdo quanto algum tipo de restrição ao perfil ou à conta
deve observar as situações de justa causa e de motivação que estão previstas na lei, eu também descrevo de forma mais detalhada no artigo que eu publiquei no meu site. Outras regras importantes que estão no artigo 8º-B, parágrafo 2º a 4º, e também nos parágrafos 2º a 4º do artigo 8º-C do Marco Civil da Internet, dizem respeito ao procedimento para a aplicação da justa causa nessa exclusão, cancelamento ou suspensão parcial ou total dos serviços e funcionalidades da conta ou do perfil do usuário, ou na exclusão, suspensão ou bloqueio da divulgação do conteúdo gerado ao usuário, que depende da notificação prévia. Na sequência, também é importante, a MP 1068 incluiu regras no Marco Civil da Internet que delimitam as regras para motivação da decisão que aplicar a justa causa, e aí precisa indicar qual é a parte específica, qual é a regra específica do contrato de prestação de serviço ou dos termos de uso que foi violada, deve especificar qual a postagem ou a conduta considerada afrontosa a esse contrato ou aos termos de uso, e também informar o fundamento jurídico da decisão. Então nós temos regras específicas para a motivação de qualquer tipo de moderação de conteúdo ou de perfil pelas redes sociais na internet, e, como eu tinha falado, também passou para o artigo 28A as sanções específicas que estavam previstas no artigo 12 do Marco Civil da Internet. Então, as principais mudanças promovidas pela medida provisória sobre o Marco Civil da Internet dizem respeito à criação de regras específicas para as redes sociais, ou seja, para os provedores de aplicação na internet de redes sociais, e de uma forma mais clara tratam do artigo 21 do Marco Civil da Internet, que é uma regra que se tornou insuficiente a sua aplicação e interpretação nos últimos anos. Por quê? O artigo 21 impede qualquer provedor de aplicações na internet de excluir conteúdo sem ordem judicial, e há uma exceção: o conteúdo pode ser excluído sem ordem judicial desde que a pedido de algum participante ou do seu representante legal, quando esse conteúdo se tratar de imagens, de vídeo ou de algum material contendo cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado. Então, o nosso Marco Civil da Internet, desde 2014, já prevê que apenas nessas duas situações, ato de nudez ou ato sexual de caráter privado, que o conteúdo pode ser removido sem determinação judicial. O que os provedores de aplicação têm feito é a chamada moderação ou aplicação dos termos de uso da plataforma, da rede social, do site, ou de qualquer outra aplicação da internet, para excluir, para impedir a postagem ou excluir o conteúdo sem a necessidade de buscar decisão judicial. E aí isso tem gerado dúvidas e discussões sobre a aplicação, a interpretação e a aplicação do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Ele permite que haja esse tipo de moderação, de bloqueio ou de retirada mesmo após a inclusão do conteúdo sem um fundamento legal, mas apenas com base em um fundamento contratual que não viola, ou melhor dizendo, não está previsto em lei, porque a lei não abrange, não permite que haja alguma extensão a contrato. Ela só prevê que a exclusão depende de determinação judicial. Só não depende de determinação judicial a exclusão de conteúdo contendo, como eu falei já, ato de nudez ou ato sexual de caráter privado. Isso pode ser estendido por contrato. Na prática, isso é feito. A chamada moderação de conteúdo é usada para realizar bloqueio, suspensão, exclusão de conteúdo ou mesmo da conta do usuário, sem qualquer determinação judicial e sem um enquadramento específico nas hipóteses legais do artigo 21 do Marco Civil da Internet. E o que é mais grave, se tem usado normas genéricas que nem sempre são compreensíveis de termos de condições de uso ou política de uso do site, da plataforma ou da rede social. Então, isso gera uma situação em que, ao mesmo tempo em que o próprio Marco Civil da Internet reconhece que os provedores de aplicação, em regra, não são responsáveis pelo conteúdo produzido pelos usuários, eles podem, na prática, eliminar contas e conteúdos com base em expressões genéricas como
a probabilidade de causar danos a outros usuários ou a terceiros, ou de gerar responsabilidades legais, ou de prejudicar a plataforma, os usuários ou terceiros, ou de criar risco ou exposição legal para a rede social, entre outras situações genéricas previstas nesses termos de condições de uso. Outra situação que acontece é que tem sido cada vez mais comum o uso de automação ou de inteligência artificial para essa tomada de decisões de bloqueio, suspensão e exclusão de conteúdo ou da conta do usuário, sem que o usuário seja esclarecido sobre as razões específicas adotadas para esse ato e sem assegurar ao usuário o direito à revisão desse ato, o que no Brasil é assegurado já de forma expressa desde 18 de setembro de 2020 pelo artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e não tem sido cumprido de forma adequada também por alguns provedores de aplicação na internet, especialmente pelas redes sociais. Então, apesar de a MP 1068 ainda depender da sua conversão em lei, da apreciação pelo Congresso Nacional, que pode levar inclusive a outras alterações do Marco Civil da Internet, ela tem uma grande vantagem de ter impulsionado, de ter começado um debate legislativo que já deveria ter se iniciado há alguns anos, que é necessário para que o poder público faça essa atualização e delimitação de regras sobre o uso da internet no Brasil e não deixe para que isso continue ou seja controlado por regras contratuais de um pequeno número de empresas privadas que têm ditado o que pode e o que não pode ser incluído de conteúdo na internet, ainda que de forma contrária às regras que nós tínhamos até então no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, para quem tiver mais interesse, eu analiso de uma forma mais detalhada essas mudanças em um texto publicado hoje, dia 8 de setembro de 2021, no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. E em breve eu volto com mais algum conteúdo de direito e especialmente sobre temas relacionados a processo e proteção de dados. Até mais!